galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em. Uma pausa na Copa do Mundo do Catar, né? Já estamos aí definindo, já quase todos os times estarão nas quartas de final. Porém, o futebol brasileiro ainda não está borbulhando muito, né? Mas a tendência é que em dezembro a coisa comece a pegar melhor em relação a contratações, essas coisas. Mas tivemos, nesta terça-feira, dia 6 de dezembro, o pontapé inicial, né, da história de Bahia e o Grupo City. Né? Final de semana, todos sabem, ou para quem não sabe, o Bahia se tornou SAF, e essa SAF foi comprada 90% pelo Grupo City. Né? Tem todo aquele período de registro, tudo aquilo, toda aquela situação de papel, né? Mas na prática o Grupo City já está começando a administrar, lógico, tem que se passar muitas coisas ainda. O Grupo City já sabia que já vinha monitorando tudo, trabalhando em conjunto, mas tem muita coisa ainda para passar para o City, mas, na verdade, quem está dando já as cartas é tudo o Grupo City. E o Grupo City, após sumir definitivamente, né, já está sumindo, dá o primeiro passo, que é o treinador. O Barrocas terminou o Campeonato Brasileiro. As Barrocas não ficam. E o Bahia, agora, com a administração do Grupo City, também vai o mesmo caminho que muitos clubes aqui no Brasil estão indo, que é do treinador europeu. Ou um treinador estrangeiro, né? Não necessariamente europeu, mas um treinador estrangeiro. Mas o Bahia foi mais. Ele foi para um estrangeiro, europeu, e mais ou menos, não, totalmente igual a maioria dos times que tem treinador estrangeiro, que é o português. Então o Bahia agora tem o seu treinador estrangeiro e é um treinador português. Mais um. Muitos que vieram para cá para trabalhar, portugueses se deram bem, teve outros portugueses que não se deram bem, não fizeram grandes trabalhos. Não é pelo fato de ser português que é garantir que vai dar certo aqui. O do Santos veio, o Santos contratou um cara experiente e não deu certo. O Paulo Bento, que é da seleção, acho que da Coreia, né, que jogou contra o Brasil, trabalhou no Cruzeiro, também não deu muito certo. Então tem treinadores que vêm, não certo. Outros não deram certo. Jorge Jesus, no Flamengo, deu certo. O Abel Ferreira, do Palmeiras. Para mim, entre Abel Ferreira e o Jorge Jesus, o Abel Ferreira, para mim, é o que deu mais certo. Por quê? O Jorge Jesus só ficou uma temporada. Tá? Ganhou pra cacete, mas só ficou uma temporada. O Abel não. O Abel passou por várias etapas. Então, na minha opinião, o Abel, sim, é o treinador português que mais fez aqui. Pelo tempo. A gente não sabe se o Jorge Jesus, no Flamengo, com o tempo que o Abel tem, se ele ia conseguir as mesmas coisas. A gente não sabe. Ele não ficou. Então, para mim, é o Abel do Palmeiras. Tem no Cruzeiro, tem o seu treinador estrangeiro. O Atlético Mineiro pegou algum estrangeiro, não é um português, mas é um estrangeiro que já trabalhou aqui no Brasil, trabalhou no Internacional. Então, o Bahia vai por esta linha, né, de treinadores estrangeiros e foi na linha do português. Até porque, né, essa linha tem muito a ver também, lógico, tem a capacidade do treinador português, que não é só no Brasil, o treinador português está em todos os lugares. Eu acho que, de situação de treinadores, eu acho que Portugal é o que está mais colocando treinadores no mercado. Então, o City era de se esperar que fosse por essa linha.
e contrata um treinador português, Renato Paiva, que não tem muito tempo de carreira, ele deve ter uns 2, 3 anos no máximo de carreira, mas o penúltimo trabalho, o último trabalho foi no León, no México. E na boa, não foi bom. Você pegar os números, não foi bom. Agora, no Independente Del Valle, do Equador, ele fez um grande trabalho. A gente vai falar que não foi de uma hora para outra, tá? Ele ficou um tempo lá, mas tem os números bem interessantes. E esse Independente Del Valle foi campeão. Então, ele saiu de lá em julho, mais ou menos, de 2022. Então, a gente vai falar sobre isso rapidamente. Bahia agora tem o seu treinador, o português, Renato Paiva, que estava... o último time foi no México. Ele saiu do Equador e foi para o México. Então, peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, mandar um abraço para toda a galera lá do nosso WhatsApp, que a gente fica conversando de vez em quando, a gente discute lá, a galera, pelo WhatsApp. Alguns torcedores do Bahia acham que eu estou torcendo contra o Bahia. Eu não estou torcendo contra o Bahia. Eu faço questionamentos sobre alguns pontos, até porque tudo que está acontecendo não é só no Bahia. A gente tem em outros clubes também. E toda mudança tem riscos de dar certo e dar errado. Nunca deu errado, mas sempre tem a primeira vez. E a gente não quer que essa primeira vez seja com o Bahia. O Brasil não é igual ao restante do mundo. Aqui tem características peculiares que só tem aqui. Tem coisas aqui que é mais difícil do que em qualquer outro lugar. Então, eu, por exemplo, fico com o pé atrás com qualquer SAF. Qualquer uma. Eu fico com o pé atrás, porque isso aqui é Brasil. Simples assim. Então, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 99 22 54 512, está aqui embaixo da descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através de Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através de Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Beleza? Então vamos lá, galera. É um treinador de 52 anos. Porém, ele tem pouco tempo de carreira. Ele tem 52 anos, mas tem pouco tempo de carreira. Ele é mais velho que o Abel, do Palmeiras, por exemplo. Ele é mais velho que alguns treinadores que já vieram para cá, alguns treinadores que têm até menos idade que ele, mas tem muito mais tempo de carreira que ele. Então, ele é um treinador de 52 anos, porém, como treinador, ele tem pouco tempo. Aí eu escutei falar, ele é da escola do Guardiola, ele é da... Bom, e esse papo de ser da escola de fulano, da escola de Beltrano, na boa, isso aí é para jogar no título do vídeo e atrair like. Porque o fato de ser da escola de fulano não quer dizer porra nenhuma. Porque o Flamengo contratou o Domenech Torrent, que era auxiliar de um dos maiores treinadores do planeta, e não funcionou. Então esse papo de, porque ele é da escola de fulano. Pô, irmão, isso não quer dizer na boa. Merda nenhuma. Isso é só para... Bahia contrata Renato Paiva, discípulo de fulano de tal. Pô, irmão, é só para dar like. Só para isso. Só para tentar dar uma lacrada. Porque não quer dizer nada. Não é o cara. É igual você estar em um determinado local e isso me irrita muito. O cara chegar e falar, você sabe de quem eu sou filho? Dá vontade de dar uma tapa na cara. Foda-se de quem você é filho. Você quem é? O seu pai é alguma coisa. E você? Não é nada, pô. Então
esse negócio de ficar gozando com o pau dos outros, não dá. Né? O negócio de ficar gozando com o pau dos outros, não dá. Tem que ser o cara. Quem é o cara? Ah, discípulo de fulano. Pô, irmão, quem é o cara? O que ele tem? O que ele fez? Ele ganhou o quê? Ele trabalhou aonde? É isso que a gente tem que analisar. Então, esse é o primeiro ponto. O que de fato tem? Bom, vamos lá. Antes que a torcida do Bahia entre aqui e comece a falar, eu estou torcendo para dar certo. Estou torcendo para dar certo. Eu falei isso aqui no nosso WhatsApp. Resenha com Bahia. Eu falei aqui no nosso WhatsApp. Eu estou torcendo para dar certo. Mas eu imaginava outra coisa. O que eu imaginava antes de eu falar aqui os números? O que eu imaginava? Bom, eu vi até uma entrevista do Edmundo, né? O Edmundo falando, o Vasco está procurando um treinador. O Vasco também é SAF. Está procurando um treinador. E todas as torcidas, não, lógico, maioria, não sei se é a maioria, se é a minoria, mas todas as torcidas, uma parte, quando o time virou SAF, jogou para fora. Somos os novos ricos. Não foi isso? O Cruzeiro falou isso, o Vasco falou isso, o Botafogo falou isso. E tem todo do Bahia falando a mesma coisa. Somos os novos ricos. É só você olhar na internet aí que você vai encontrar. O Edmundo deu uma entrevista e falou o seguinte, bom, para quem jogou para fora que somos os novos ricos, trazer o treinador que o Vasco está querendo trazer, me espanta. Na verdade, acho que o Vasco está acertando com o Barbieri, que parece que foi sondado também pelo Bahia, tá? Porque eu li aqui no Rio de Janeiro algumas coisas falando que o Barbieri também foi sondado. Porque o Barbieri é um cara novo, mas já tem um trabalho para uma empresa, que é a Red Bull, que está no Bragantino. E ele fez um bom trabalho. Depois a coisa desandou, mas ele fez um bom trabalho. Igual o Zago, que estava também numa situação dessa de trabalhar para a empresa. Mas o Edmundo entendeu, para mim é vir um cara de um outro estirpe. Um cara com mais bagagem para pegar esse Vasco da Gama. Então, o que eu imaginava também para o Bahia era um cara com mais estirpe, com mais bagagem, com mais tempo de treinador, com mais experiência. Porque o futebol brasileiro é diferente. O futebol brasileiro você tem que se adaptar. O tamanho do país, as competições. Tudo bem que o Bahia não tem esse ano, como está voltando agora, não tem um tipo uma Sul-Americana, Libertadores. Não tem. Então vai ter um número menor de jogos. Mas tem ali as competições principais. E a principal, né, é o Campeonato Brasileiro, você permanecer. Tem uma Copa do Nordeste. Então, o que eu imaginava era isso. Um treinador com mais estilo. Eu falei isso aqui no nosso WhatsApp. A galera do WhatsApp parece que não entendeu o que eu estava falando. Alguns ficaram meio putos comigo. Mas o que eu estava falando era isso. Bom, o que eu imaginava era um cara de mais experiência. Mas parece que as SAFs, ou os grupos que chegam aqui no Brasil, não querem treinador experiente. Eles querem treinador em início de carreira. Teve até um amigo aqui que falou, pô, Magalhães, eles querem um treinador na qual eles vão moldar o cara do jeito dele. Bom, isso vai depender se o cara vai querer, né? Porque se o cara tem um pensamento, ele vai seguir o pensamento dele. Mas o Grupo City tem um ponto de vista. Se o cara aceitou, é porque o cara vai querer seguir, vai ter a liberdade dele, mas vai querer seguir uma linha que o Grupo City tem. Bom, sem problema nenhum. Se o cara aceitou, o problema é dele. Aceitou. Eu não estou falando que está errado ou que está certo. Então você pega aí, o Ronaldo trouxe um treinador de fora novo. O Bragantino, que está com Red Bull, pegou um treinador novo. O Vasco da Gama está correndo atrás de um treinador novo. O único que não foi por este caminho
é o Dextor do Botafogo, que pegou um treinador muito experiente. Era isso que eu imaginava que o Bahia pudesse fazer. Pegar um treinador com experiência, igual o Dextor pegou, igual o Botafogo pegou. Eu imaginava isso. Então, me chamou a atenção o Grupo City não pegar um cara experiente. Pegaram um cara em início de carreira. Início de carreira. Ele tem menos tempo de carreira do que o Barrocas. E do que a maioria desses treinadores novos que tem aqui no país. Então, esse foi o ponto. Eu não estou dizendo se ele é ruim ou se ele é bom. Eu estou falando que eu imaginava que o Bahia poderia ir pelo caminho que o Dextor foi. E que deu certo. Tá? O Botafogo já tem um ano com um treinador experiente e montou o time. Agora ele vai começar a reforçar. E o cara ficou. Então, mas o Bahia não vai por esse caminho. Vai por um treinador novo. Não necessariamente de idade. Ele já tem 52 anos. Não é nenhum garoto. Mas só tem 2 anos e pouquinho como treinador. Ah, mas o Bahia assiste tem um suporte. Vai dar todo o suporte para ele. Legal. Vou falar de novo. Tomara que dê certo. Então vamos lá aqui, rapidinho, só para ver. Olha só. Ele foi do Sub-17 do Benfica, de 2007 a 2018. Do Sub-17. Ou seja, ele ficou mais de 4.000 dias lá no Sub-17. Ou seja, ele já tem um tempo, né? Se você pegar de 2007 para cá, são o quê? 17, 15 anos. 15 anos nessa tomada. Mas como treinador profissional, de time profissional, ele tem 2 anos e pouco só. Aí depois ele foi o Sub-19. Ficou de 18, ficou a temporada de 18 e 19, o Sub-19. Depois foi o Benfica B. Ou seja, o Benfica B já é o time profissional. É como se fosse o aspirante. Nesse Benfica B, ele ficou lá um bom tempo. Ficou lá de 18 até 21. Ele ficou, de janeiro de 2019 até dezembro de 2020. Ou seja, ele ficou 2019 todo e 2020 todo. Ele ficou 2 anos no Benfica B. Se você pegar os números dele no Benfica B, os números não foram bons. Ele teve 55 jogos pelo Benfica B. 18 vitórias, 11 empates e 26 derrotas. Então, em 55 jogos, ele perdeu quase a metade dos jogos. Então, os números dele no Benfica B, durante 2 anos, não foi essa maravilha. Mas era o início dele de trabalho ali, uma coisa mais profissional, saindo do 19. Aí, ele sai do Benfica B e vai para o Independente Del Valle. No Independente Del Valle ele entrou no dia 1º de janeiro de 2021 e saiu em maio de 2022. Então ele ficou basicamente 1 ano e meio no Independente Del Valle. No Independente Del Valle ele teve 31 vitórias, 14 empates e 15 derrotas em 60 jogos. No Independente Del Valle ele fez um bom trabalho. Ou seja, o primeiro trabalho dele saindo do Benfica, tá? Que o Benfica foi a sua escola, beleza? Pegou o Benfica B, não fez um grande trabalho. Sai. Quando ele sai de Portugal e vai ser o cara em um time sem a sombra do Benfica, ele faz um grande trabalho pelo Independente Del Valle. Então, o trabalho dele aqui, 60 jogos, ganhou mais da metade. De 60 jogos, ele perdeu 25%. E o Independente Del Valle, a gente viu aí, vai disputar agora em fevereiro, o Independente Del Valle, contra o Flamengo, aí a Supercopa, né? A Supercopa, não sei de que, alguma porra dessa aí. Então, tem que se olhar para ele
por esse trabalho. Só que ele sai do Independente Del Valle em julho. Ele assume o León do México. Ele fica de julho de 2022, aqui, cadê? Julho de 2022 e saiu agora em novembro. Novembro agora, nesse período aí de Copa, início de Copa do Mundo. Ele ficou lá o quê? Uns 6 meses? Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que nem ele ficou 150 dias. 150 dias são 5 meses. No León, ele não teve grande número. Ele teve 18 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. Ou seja, ele também perdeu quase a metade dos jogos. Então vamos lá. Tem que se analisar ele. Eu quero ver se eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tem aqui. Eu tirei. Mas ele tem 2 anos e pouco, na verdade, a gente tem que pegar isso como treinador, o período que ele tem no Independente Del Valle e no León. Porque no Benfica é diferente, cara. Você esquece o Benfica. A carreira dele começa como treinador no Independente Del Valle. Então ele teve o Independente Del Valle e o León. Então ele teve um trabalho bom. É o suficiente para o Bahia? A gente espera que seja. Provavelmente o Grupo City, com seu olhar, com a sua análise, viu nele um potencial muito grande de fazer o que o Grupo City quer e dar uma oportunidade para ele de ter um time mais forte que o Independente Del Valle e ele também crescer na carreira. Até porque está sendo contratado pelo Grupo City. O Grupo City tem time na Europa, então tudo ali joga a favor. Então, se pegar pelo que tem no Independente Del Valle, eu fui dar uma pesquisada, até um amigo me mandou um vídeo falando, o Paulo foi dar uma analisada. O trabalho dele no Independente Del Valle, eu fui ver vários canais que falaram sobre ele, é um trabalho de continuidade. Ele ficou 2 anos, mas ele não chegou arrebentando. O time foi, aos poucos, encontrando a sua maneira. Então, ele é um treinador que precisa de continuidade. É o que parece. É um treinador que precisa de continuidade. Então, o que eu penso? Penso eu que ele vem com o Bahia com um contrato de 2 anos, igual ele ficou no Independente Del Valle. Porém, vai ter que se ter paciência. Parece que ele é um treinador de, a longo prazo, dá resultado. Tem treinador que a curto prazo logo encaixa. Não parece ser esse treinador. Ele é a longo prazo. Então, a longo prazo, vai ter percalços. Mas foi a escolha que o City fez. A gente torce para que dê certo. Vou estar torcendo muito para que dê certo, que ele seja muito feliz, que ele faça um grande trabalho no nosso Bahia, que o Bahia cresça, tenha um bom futebol, na Copa do Nordeste vá bem, no Campeonato Baiano vai bem, no Campeonato Brasileiro principalmente vá muito bem, permaneça na Série A, que esse é o foco de qualquer time, é o foco do Cruzeiro, que é SA, que é SAF, do Vasco, que é SAF. Não é porque virou o SAF que vai ficar na Série A. Não necessariamente. Até porque tem times fortes no Campeonato Brasileiro. Então, vai ter que montar um time para ser competitivo também. E principalmente no Campeonato Brasileiro, para as coisas começar a fluir. Então, o Bahia tem que agora montar um time. Agora já tem um treinador. Só que a torcida vai ter que ter paciência. Se no início não jogar o que se imagina, tenha paciência. Que pelo retrospecto dele, que a gente tem no Independente Del Valle, não foi de uma hora para outra. O Independente Del Valle foi construindo aos poucos. Tomou algumas pancadas,
mas foi se ajustando ao estilo dele aos poucos. Então vai ter que ter paciência. Será que a torcida do Bahia vai ter? Não sei. Não sei. Isso só o tempo dirá, mas eu desejo muito boa sorte. Um grande abraço, até mais, valeu, fui!